Irmãos e irmãs, a Igreja hoje nos convida a entrarmos em comunhão com o Deus da vida e a rezarmos pelos nossos falecidos. Este dia nos lembra que nossa existência não se resume nos poucos anos de vida neste mundo. Deus nos criou para a eternidade. Pedimos ao Senhor para que Ele acolha com bondade e misericórdia todos os falecidos e lhes conceda o repouso eterno em sua glória. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso peço à Virgem Maria, aos anjos e às
santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, fizestes o vosso Filho único vencer a morte e subir ao céu. Concedei a vossos filhos e filhas superar a mortalidade desta vida e contemplar eternamente a vós, Criador e Redentor de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Jó. Jó tomou a palavra e disse: Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição, com ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne verei a Deus. Eu mesmo o verei. Meus olhos o contemplarão e não os olhos de outros. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? A bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isso que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor
Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atendei por compaixão. É vossa face que eu procuro, não afasteis em ir ao vosso servo. Sois vós o meu auxílio. A bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que já desde o tempo presente recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa vontade de quem me enviou, que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não os afastarei.
Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho do Homem e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui reunidos na Catedral Santo Antônio, que é a igreja coração da nossa diocese de Frederico Westphalen, nesta manhã, certamente, em todas as paróquias da diocese, o povo de Deus está reunido para celebrar, comemorar, como nós dizemos, quando temos fé, a morte, o dia no qual nós recordamos a morte dos nossos irmãos e irmãs. Hoje nós não celebramos a missa em nenhuma intenção particular, não se faz anotação de nomes para a missa, para o sufrágio da missa, mas o dia de hoje é dedicado a todos os fiéis falecidos, a oração da igreja por todos os fiéis. Também aqueles que nos acompanham pela rádio Luz e Alegria, AM e FM, e também pela FWTV. Nós nos reunimos, como dizia, para celebrar a morte. Pode parecer um paradoxo, uma contradição, celebrar algo que humanamente é triste, humanamente carrega consigo a morte, todo este conteúdo trágico, é a palavra que se aplica à morte. Toda morte é trágica, é uma separação violenta, não só em relação à sociedade na qual a pessoa está inserida, é a família, os amigos, esta separação trágica daquelas pessoas que nós amamos, mas a morte é trágica também para quem morre. Esta separação que acontece, ela traz consigo uma dor profunda, e não somente a dor da doença, não somente a dor da enfermidade, mas de fato é um momento decisivo na vida humana. Assim como o nascimento também, de certa forma, é marcado pela dor, pelo sofrimento, uma quebra violenta de uma situação para uma nova situação. E esta é a realidade da morte. Por isso que a morte sempre nos amedronta, a morte sempre nos deixa inseguros, porque é uma experiência que nós podemos até explicar, podemos até entender de certa forma, racionalmente, ou como nós devemos entender a partir da fé, mas é uma experiência que nós ainda não vivemos, uma experiência que nós ainda não experimentamos. Nós vamos experimentando a morte gota a gota, dia a dia. Isto não é uma visão pessimista da vida, de forma alguma. Faltava esta que nós cristãos tivéssemos uma visão pessimista.
Mas é que de fato a morte tem todo um sentido de dramaticidade. Dramaticidade. E tudo isso não porque Deus fez assim, não porque Deus quis assim. Não é que Deus armou uma armadilha para nós, nos criando e nos endereçando para a morte. No projeto de Deus, no plano de Deus, a morte não tinha esse sentido dramático e sofrido. A morte seria para nós, podemos assim entender, como um sono. Assim como aconteceu com Nossa Senhora quando morreu. É como um sono. No Oriente cristão se celebra a festa da dormição da Virgem. Nossa Senhora foi dormir e acordou no céu. Assim era a morte. Assim foi o plano de Deus em relação à humanidade. E consequentemente a morte assumiria esta, de certa forma, esta conotação. Mas o que aconteceu com a humanidade foi uma quebra do plano de Deus, e não da parte de Deus, mas da parte da humanidade. O pecado. O pecado estabeleceu, de certa forma, uma nova condição para o ser humano. A condição da precariedade, a condição do sofrimento, a condição do trabalho enfrentado com o suor do rosto e a consequência da morte, como separação violenta do corpo e da alma. E no dia de hoje nós, de certa forma, centramos a nossa atenção em duas realidades. A primeira realidade são aqueles que já foram desta vida, aqueles que já partiram desta vida. Nós escutamos a primeira leitura, que é uma leitura do Antigo Testamento, onde já havia a existência, já se vê a existência da fé na vida eterna. No fato de que o ser humano não vive somente os anos da vida aqui nesta terra, e depois acaba tudo, depois tudo se perde, tudo termina, e nós, na nossa individualidade, na essência do nosso ser, somos então aniquilados e destruídos. A primeira leitura já mostra esta semente da fé na vida eterna, semente esta que depois nosso Senhor veio nos mostrar de uma forma clara o que é a vida eterna, o que é o céu. É o ensinamento que nós aprendemos de Jesus e ouvimos este ensinamento hoje no Evangelho. No dia de hoje, portanto, em primeiro lugar, nós lembramos daqueles que já se foram. Aí está o costume de ir ao cemitério, aí está o costume de celebrar as santas missas por aqueles que morreram. Nem é necessário, como dizia, pôr as intenções, porque se reza por todos os que morreram, todos, sem distinção. Isto porque nós também cremos na vida eterna. Isto porque nós sabemos que a morte encerra um estágio, um ciclo, que é o ciclo que nós passamos aqui nesta terra, na condição de corpo e alma unidos. Mas depois da morte, abre-se a porta da eternidade. E aqueles que foram, e nós nos recordamos deles com saudades, aqueles que foram, se precisarem ainda da nossa prece, da nossa oração, nós oferecemos o sufrágio da nossa oração por eles, rezamos por eles. Se eles não precisarem mais das nossas preces, se já estão na esperança cristã junto de Deus no céu, a nossa oração será aplicada na sabedoria infinita e misericordiosa de Deus para com aqueles que precisam da nossa prece. E o segundo aspecto do dia de hoje, do dia de finados, o primeiro é lembrar dos que partiram, e o segundo aspecto é olhar para a nossa vida. O dia de hoje é um dia de reflexão, um dia de pensamento, mas não um pensamento simplesmente
como um mastigar algumas ideias, mas pensar na nossa vida, na nossa existência. Ir até o cemitério, por exemplo, para honrar os corpos daqueles que ali estão sepultados, que foram marcados com a água do batismo, que foram ungidos com óleo do crisma, o óleo da unção dos enfermos, que receberam aqueles corpos, receberam tantas e tantas vezes a Eucaristia. Por isso que nós temos respeito pelos corpos dos nossos irmãos falecidos. Mas o dia de hoje é mais do que isso. É o dia de pensar em nós que ainda estamos vivos, em nós que ainda estamos aqui neste mundo, em nós que ainda temos tempo. Não sabemos quando. Não somos nós que decidimos o tempo da nossa existência, o curso da nossa existência aqui neste mundo. Nós não temos este poder. Não podemos aumentar um dia sequer da nossa vida. E se pensarmos em diminuir estes dias, cometemos um grave pecado, porque a nossa vida pertence a Deus. A nossa existência está nas mãos de Deus. E como diz a Sagrada Escritura, nenhuma desgraça pode nos atingir. Este dia é um dia para, quem sabe, tomarmos consciência da nossa existência aqui nesta terra, agradecermos a Deus o dom da vida, o dom da existência. Não éramos nada e nem ninguém, e hoje somos, em primeiro lugar, somos filhos, porque Deus nos escolheu e nos fez sermos marcados com o seu selo divino como filhos de Deus. E hoje, existindo e sendo filhos, Deus não nos abandonou, cuida de nós através da igreja que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para o nosso bem, para nos levar ao céu. Hoje é o dia de pensarmos qual é o caminho, afinal, qual é o caminho que eu estou seguindo na minha vida. E o dia de levantar a cabeça. Quando nós estamos numa estrada, nós precisamos de vez em quando levantar a cabeça. E levantar a cabeça significa tomar consciência se nós estamos no caminho certo, se o objetivo, a finalidade da minha vida, se eu estou me dirigindo para este objetivo, para esta finalidade da minha vida. Porque a pior desgraça que pode acontecer na minha vida de cristão e de filho de Deus é perder o rumo, é perder o caminho, é errar o caminho. E o mundo de hoje, irmãos e irmãs, não existe só um caminho do bem e outro do mal, como nós sempre aprendemos, como sempre nos disseram, que é preciso escolher o caminho do bem, porque existe o outro caminho, o caminho do mal. O caminho do mal hoje tem inúmeras saídas, inúmeras possibilidades. Não há só um caminho do mal, são milhões e milhões de caminhos do mal, e um único é o caminho de Deus. Um único é o caminho que nos leva para o céu. Mas o caminho que nos leva para o inferno, para viver longe de Deus a eternidade, e que já começa aqui nesta terra, me separando de Deus, me fazendo esquecer de Deus, fazendo com que eu viva a minha vida contrariando ao que Deus quer da minha vida. Este caminho hoje não é um só, são milhões e milhões de possibilidades. O ser humano, marcado pelo pecado, quando abandona Deus, quando deixa Deus, é capaz de criar inúmeras possibilidades para, de verdade, se perder. E o que nós mais precisamos nesta vida, além da saúde, além das condições de nos manter economicamente, humanamente, tudo isso é muito justo. Além de tudo isso, há uma realidade que está acima
de tudo isso. Nós precisamos chegar no céu. Nós precisamos chegar no céu. Nós não podemos arriscar de perder o rumo, de perder o caminho, porque isto significa não 1, 2, 3, 10, 20, 50 anos de felicidade, mas significa a eternidade. Nós não podemos errar o caminho. O dia de hoje é para isso, irmãos e irmãs, para pensar, levantar a cabeça, olhar para frente. Para trás não faz tanto sentido olhar. O que passou, passou. O que foi, foi. O que aconteceu, aconteceu. Mas é preciso olhar para frente e retomar o caminho, retomar a estrada que termina no coração misericordioso, amoroso de Deus nosso Pai, que, como nos diz a segunda leitura que nós ouvimos, por meio de Jesus Cristo nos fez seus filhos e cuida de nós e quer que nós sejamos felizes, não só por alguns anos aqui nesta terra, que seria muito pouco, mas quer que nós sejamos felizes para toda a eternidade. Agradecemos a Deus e à igreja por termos um dia como hoje. Alguém ontem me dizia assim: a característica deste dia não é tanto da tristeza, é das saudades. Saudades de quem já se foi, as saudades daqueles e daquelas que de alguma forma fizeram parte da nossa vida e da vida deste mundo. Nós não somos o centro deste mundo, e que de alguma maneira nos ajudaram, até quando talvez não tenham sido tão bons como nós gostaríamos que fossem, mas nos ajudaram. Porque mesmo quando alguém nos prejudica, quando nós temos fé, isto significa uma ajuda. Nós nos tornamos pessoas mais sábias, pessoas mais capazes de compreender a fragilidade humana. Mas o dia de hoje, além desta recordação, é também um dia para nós, que ainda estamos aqui. Peçamos isso a Deus, peçamos esta capacidade de viver este dia agradecidos a Deus pelo dom da vida, e principalmente para que nós possamos de verdade retomar, sem medo, sem ideia que infelizmente alguns ainda têm, de que o mundo tem, não é alguns, o mundo todo pensa assim, de que quando se obedece a Deus se perde alguma coisa. Quando eu tenho que renunciar a alguma coisa por causa de Deus, eu estou perdendo alguma coisa. Não, nós nunca perdemos nada quando nos aproximamos de Deus. Que Nossa Senhora, que cuidou de Jesus, elevou o corpo de Jesus para o túmulo, nos ajude como mãe, a que nós no dia de hoje também possamos retomar o caminho da vida, o caminho que nos leva para o céu. Irmãos e irmãs, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor da vida e da morte, pedindo-lhe que dê o descanso eterno a todos os fiéis, aos nossos irmãos defuntos, e a paz aos que os choram com saudade. E depois de cada prece apresentada, com humildade, digamos: Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos. Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos. Pelas igrejas cristãs, de um extremo ao outro da terra, para que ajudem os seus fiéis a apreciar com sabedoria as coisas invisíveis e eternas, oremos, irmãos. Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos.
pelos bispos, presbíteros e diáconos, que exerceram o seu ministério no meio de nós. Para que Deus seja a sua glória e o seu prêmio, oremos, irmãos. Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos. Por todos os fiéis que acreditaram no Evangelho, para que na manifestação de Cristo Redentor possam contemplar a Deus face a face, oremos, irmãos. Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos. Pelos que se dedicaram à vida pública e social, e por aqueles que lutaram por maior justiça e fraternidade, para que o Senhor os recompense dos seus trabalhos, oremos, irmãos. Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos. Pelos que choram a morte de um ente querido, esposa, marido, filho ou amigo, para que sejam consolados pela promessa da imortalidade, oremos, irmãos. Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos. Por aqueles que na comunidade morreram sem o conforto da oração cristã, para que o Senhor os acolha na sua misericórdia, oremos, irmãos. Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que criastes o homem à vossa imagem e semelhança, dai a luz e a paz da vossa presença àqueles que já partiram deste mundo, e concedei a consolação da futura imortalidade aos pequeninos a quem revelastes os vossos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Prazer para o povo.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, a nossa oferenda, em favor de todos os que adormeceram em Cristo, para que por este sacrifício, livres dos laços da morte, obtenham a vida eterna, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Nele brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição. E aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. E enquanto esperamos a realização de vossas promessas, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados.
Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade, como o Papa Francisco, como o nosso Bispo Antônio Carlos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos e todas que partiram desta vida. Acolher junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, como a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja.
Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Filho de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que come deste pão viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Encontrei-me com Jesus num jardim. Nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em suas mãos e Jesus foi falando pra mim das feridas que eu recebi. Não saíam sangue nem dor. Foi por isso que o mal eu venci, porque dela só saía amor. Foi sempre o meu amor. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura sua dor, que cura sua dor. Então Jesus pediu-me assim, que as mágoas que estivessem em mim, que delas não saíssem mais dor, e de hoje em diante só saísse amor. Que seja sempre assim. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura sua dor, que cura sua dor. Oremos. Ó Deus, pela Eucaristia que celebramos, derramai vossa misericórdia sobre os vossos filhos e filhas falecidos, e aos que destes a graça do batismo, concedei-lhes a plenitude da alegria eterna, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Deus de toda consolação vos dê a sua bênção. Ele que na sua bondade criou o ser humano e deu aos que creem em seu Filho ressuscitado a esperança da ressurreição. Amém. Deus nos conceda o perdão dos pecados e a todos os que morreram a paz e a luz eterna.
Amém. E todos nós, crendo que Cristo ressuscitou dentre os mortos, vivamos eternamente com Ele. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.